10 horas, 1 minuto. Vamos para a nossa entrevista do dia. Hora da entrevista. Considerado um processo natural diante do momento de perda, o luto pode representar um problema para a saúde quando se torna intenso e prolongado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define o luto prolongado como um transtorno mental, de acordo com a classificação internacional de doenças. O problema também passou a ser considerado um transtorno mental na nova versão do Manual de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, APA. O luto complicado e suas repercussões na saúde mental é o tema da nossa conversa de hoje com a doutora em psicologia Maria do Socorro Lacerda. E essa entrevista ela faz parte do projeto de extensão A Psicologia nas Ondas do Rádio, uma parceria do curso de psicologia da Universidade Federal de Roraima, programa Manhã Viva e 107,9 FM. Doutora Maria do Socorro, muito bom dia. Mais uma vez, obrigada pela gentileza e pela parceria. Bom dia, Regiane. Nós que agradecemos. E olha, estou feliz porque a gente vai falar sobre um assunto que pode trazer luz e esperança na vida de muitas pessoas que estão sofrendo com o luto, né? Então, doutora Maria, explica pra gente o que caracteriza o luto complicado. Explica pra gente aí quais são as diferenças entre um luto normal e um luto que já se torna patológico. Sim. Esse é um assunto muito importante, né? A gente fala... Primeiro que falar de luto não é uma coisa muito simples, é uma dor muito grande, a perda de um ente querido, né? E o luto complicado, ele é um luto que se estende por um tempo muito, muito extenso, né? O que seria mais ou menos um tempo. Embora não tenha um tempo definido, porque antes havia um tempo definido de 1 ano para que a pessoa resolvesse todas as etapas do luto e ela pudesse viver com mais qualidade de vida após aquela perda. Hoje já se diz que a gente não pode classificar um tempo como tempo normal. Sim. Mas como a pessoa vive, né? Como a pessoa vive, as repercussões que aquela perda causa na vida da pessoa é mais importante do que o tempo. Agora, eu acho importante também esclarecer uma coisa, embora esteja no DSM como uma doença, em psicanálise a gente prefere pensar que o luto não é uma doença, ele é simplesmente uma vivência, né? Você ama alguém, aquela pessoa parte e você vai sofrer, né? Então, assim, patológico não é mais um termo utilizado. E aí esse termo foi substituído por complicado, persistente, um luto que se estende por muito tempo, para substituir essa noção de doença. Embora a gente precise, em alguns casos, de medicalização. Para algumas pessoas, ela vai precisar ser medicalizada para poder suportar a dor, a saudade, as situações internas que ela vai sentir durante aquele momento, principalmente os momentos iniciais da perda daquela pessoa. E essa vivência, ela é subjetiva, né? Cada um sofre de uma maneira ao perder uma pessoa, ao perder algo, né, que causa sofrimento. É completamente pessoal, né? Na mesma família, cada um vai sentir de um jeito, porque isso tem relação com a vivência, com a relação que você teve com aquela pessoa que partiu. Com certeza. Agora, quais são os fatores de risco aí que podem aumentar a chance, né, de desenvolver um luto complicado? Essa é uma pergunta muito importante, né? Por exemplo, nós que vivemos aqui em Roraima, muita gente longe do núcleo familiar, né? Muito distante. Nosso Muitas estado é vezes, formado por muitos migrantes e imigrantes também, né? Então, a gente pode ter um parente numa outra região do país muito longe que vai falecer e muitas vezes nem dá tempo da gente chegar lá. Essa distância e não estar junto da família para vivenciar os rituais do luto pode ser um fator, já é um fator, não é? do luto complicado. Um outro fator pode ser a própria relação que você estabeleceu com aquela pessoa que morreu. Se é uma relação com muitos conflitos, pode ser que você fique
com alguns sentimentos de culpa com relação à morte daquela pessoa, né? Mas como você já falou, é muito subjetivo, né? Eu posso ter esses dois fatores e pode ser que aquele luto vai ser resolvido dentro de mim tranquilamente e eu posso estar junto daquela pessoa e os fatores contribuírem, porque é muito pessoal. Com certeza. Agora, como esse luto complicado, ele pode se manifestar na saúde mental da pessoa, né? Quais são as repercussões que ele pode trazer? Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber é como a pessoa se fixa naquele fato. Por exemplo, a pessoa só fala daquilo, a vida da pessoa gira em torno daquilo, daquela saudade, daquela ausência. Isso já pode ser um indicativo de que a pessoa tem uma tendência maior a um luto complicado, porque é como se ela parasse no tempo e ficasse fixada naquela morte, né? Então, isso vai gerar outras complicações, né? Muita ansiedade, uma negação de que a pessoa morreu. Isso não é algo, não é objetivo. Se para a gente que está vendo o outro é objetivo, para aquela pessoa que está vivendo essa situação, é completamente subjetivo, né? Na subjetividade dela, aquela pessoa não morreu. E aí ela pode desencadear muitas questões de ansiedade, depressão, pode culminar até em numa agressão à própria vida, né? Em função da pessoa não ter condições de lidar com aquela perda. O que parece ser tão simples a gente aceitar que é o ciclo da vida, né? Que é a morte, né? Mas às vezes, né, pela morte repentina, esse luto, né, se torna ainda mais doloroso, não é? Sim, a morte repentina também é um fator para o luto complicado, né? Morte repentina é aquela morte por alguma coisa cardíaca, um acidente, né? Um atropelamento. A pessoa sai de casa e de repente ela não volta mais. Também é um fator para um luto complicado. E aí é mais difícil se você se refazer de uma morte dessa do que uma morte por uma doença crônica, por exemplo, que você tem tempo de se despedir daquela pessoa. Agora, também, o fato de você ter todo esse tempo de despedida com aquela pessoa não garante que você vai ter um luto considerado natural, que a gente chamava de normal, né? Sim. Um luto natural, um luto saudável, onde você vai sentir todas a falta, a saudade e tudo mais, mas aquilo vai passando com o tempo, fica uma coisa mais amena. Mais leve, não é? Sim. Agora, temos opções de tratamento para o luto complicado? Quais são essas opções aí? Como é que a psicologia pode ajudar? Nós temos muitas, e por incrível que pareça, a pandemia, né, esse momento dificílimo na vida da gente. Que foi um luto coletivo, Sim. né? No mundo todo. Coletivo, complicado, para muitas pessoas tem sido um luto prolongado, porque algumas pessoas ainda não se deram conta, né, saíram do impacto da pandemia e agora é que vai se dar conta. Parece que a pandemia já passou há muito tempo, mas não. A gente está 2 anos só, né, do final daquele período mais difícil. Então, Os fatores, né? As opções de tratamento, sim. né? Ai, desculpa. Eu falo tanto que eu esqueço. As opções são muitas, desde a psicoterapia individual, aquela psicoterapia onde a gente vai focar naquele sentimento de perda, naquela saudade, e aí o enfoque em qualquer abordagem, né, psicanalítica, existencial, cognitiva, comportamental, a gente vai trabalhar exclusivamente aquela perda. Até uma psicoterapia grupal, coletiva, né, que aconteceu muito durante a pandemia, até de forma online, né, porque a gente não podia se juntar. No Brasil inteiro, muitos projetos foram criados para que a gente pudesse oferecer terapia online para grupos de pessoas que estavam perdendo seus familiares durante a pandemia. Alguns grupos desses continuam em atividade, porque as pessoas ainda precisam e vão precisar sempre, né?
E um outro fator é o acompanhamento psiquiátrico, porque algumas vezes, como já falei, as pessoas vão precisar de um suporte medicamentoso, né? A gente não pode achar que todas as pessoas vão suportar essa dor sem uma medicalização. Algumas pessoas não suportarão. E aí, para que a pessoa não esteja mais suscetível a um sofrimento muito grande, pode culminar em algo muito mais grave, ela precisa combinar psicoterapia individual ou de grupo e o atendimento psiquiátrico, né, o acompanhamento psiquiátrico. Além disso, a gente também não pode menosprezar os grupos de apoio, né? Os grupos de apoio que pode ser até de atividades artísticas, Perfeito. de pintura, de mosaico, de qualquer coisa que tenha, que aquela pessoa goste de fazer e que ali ela encontre um grupo que possa dar um suporte para que ela possa retomar a vida dela. E até também é interessante também buscar um apoio espiritual, um grupo também que Sim. possa fortalecer essa pessoa. Sim, sim. A espiritualidade, né, na verdade, ela está nesse rol do que pode ajudar, né? E aí, dependendo da crença dessa pessoa, né, onde ela estiver, naquela denominação, ela pode encontrar ali um suporte, né, na crença dela e que perpassa todos esses outros, né? Na verdade, uma crença, ela perpassa todos os outros acompanhamentos, né? Individual, coletivo, psiquiátrico. São complementares, né? Sim. É importante a gente falar isso, que não é porque você está buscando um apoio espiritual que você vai descartar a psicoterapia, a psiquiatria. Não, é importante compreender qual é a contribuição de cada um, né, nesse momento, né? Agora, nós falamos especificamente aqui sobre o luto da perda, né, de alguém, especificamente da morte, mas nós vemos, eu não sei se a senhora percebe muito hoje, eu percebo um luto que é pregado até nas músicas, em todos os ambientes, na perda de relacionamentos amorosos. Acabou o relacionamento, a pessoa fica naquele luto e busca da pior maneira, né, para suportar aquela dor que é se envolvendo com dependência, seja ela de álcool ou outras drogas. A gente precisa compreender que também é um luto, né? A perda de um relacionamento, de um trabalho, né? Então, as pessoas não olham isso como um luto. Pois é, porque a gente discute muito pouco sobre luto, sobre morte, né? Mas, assim, o luto é uma perda de qualquer coisa, né? De um trabalho, de um relacionamento, de um pet. Exatamente. É um luto muito recente, porque agora um pet é um membro da família, né? E alguns lutos, eles não são vistos pela sociedade como lutos. E aí isso faz a pessoa sofrer mais ainda, né? Um luto de um relacionamento amoroso é um luto, mas a pessoa não pode estar chorando porque o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, no entorno dessa pessoa, acham que é bobagem, que ela não Que aquilo vai ser superado rapidamente, está né? sofrendo, que pode ser superado rapidamente. Pode, para alguns, para outros não, né? Como o luto de uma pessoa que morre, como o luto de um pet, como o luto pela perda de um trabalho, porque não é só o trabalho, é o que aquilo significa para a vida da pessoa. São as relações também envolvidas ali, né? Porque eu acho importante, Regiane, a gente entender que o luto é a reação a uma perda, mas é algo interno, é subjetivo, né? Não é a perda só que causa aquela dor. É algo que está, de alguma forma, desorganizado dentro da pessoa e que por isso que ela pode precisar, que ela precisa de um suporte, de uma crença, um suporte psicoterápico e, às vezes, até de um suporte psiquiátrico ou medicamentoso. Perfeito. Agora, quais são as orientações aí aos ouvintes, né, sobre como buscar ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, né, grupos de apoio ao luto? Nós temos esse apoio também na universidade, né? Deixa pra gente aí, para os nossos ouvintes. Sim. É muito importante. Eu quero até te agradecer, porque as participações aqui no rádio têm gerado uma procura muito grande, tem proporcionado uma procura muito grande, por exemplo, de casais, né, que foi um tema recente que a gente discutiu aqui. Então, eu diria para as pessoas que procurem a universidade,
a Universidade Federal, que é onde eu atuo, mas procure as outras faculdades que devem ter programas. Procurem na internet. Se precisarem de algum esclarecimento a mais, nos procure lá na universidade, que a gente terá maior interesse em oferecer uma lista de sites que oferecem na internet mesmo, sites Confiáveis, verdade. que oferecem na internet suporte, de reuniões mesmo online, né? Para que a pessoa possa, de repente, conhecer. Porque uma coisa que é importante nessa vivência de um luto, e aí eu estou falando de um luto, de uma perda, seja de uma pessoa, seja de um pet, mas mais de uma pessoa que a gente ama, é que quem compreende é quem está vivendo aquilo junto comigo, né? Naquele momento. Quem pode compreender mais? Às vezes quem não está vivendo aquilo até me entende, sofre comigo, mas não tem a dimensão, e aí eu posso não me sentir tão acolhido. E esses grupos de apoio são de pessoas que estão vivendo essa problemática naquele momento, junto de você. Então, pessoas que vão compreender a dor, né? Porque estão vivendo, né? Também, né? Sim. Super importante. Lá o serviço de apoio psicológico na universidade, ainda tem vagas? Como é que está aí essa... Vamos reforçar aí, né? Para as pessoas continuarem buscando, que é super importante. Sim. A gente sempre está aberto a inscrições, né? A gente tem vaga. Inclusive, alguns alunos têm atendido pessoas iniciar a queixa por outra coisa, mas depois a gente verifica que tem ali um luto ou vários lutos simultâneos, que é um outro fator muito grave, né? Você perder várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quem tiver interesse pode procurar o Serviço de Atendimento Psicológico da Universidade Federal. O telefone é 95 8113 0623. Que nós temos lá uma secretária que vai anotar seu nome, pegar seu contato e aí verificar com algum supervisor a disponibilidade de atendimento, liga para você e agenda um atendimento com você. Com certeza. Vamos repetir o contato? 95 8113 0623. 0623, o seu contato, viu? 98113 0623, né? DDD é o 95. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. É sempre um grande aprendizado. É sempre um prazer estar aqui. Essa participação tem sido uma atividade muito importante do curso, né? E é sempre uma alegria estar aqui como é que com tem você. sido visto pelos acadêmicos de psicologia, né? Que estão nos acompanhando agora, ouvindo o programa também. Isso motiva muito, né, Rejane? Ver que a nossa profissão ela pode chegar a todas as pessoas, né? E o rádio é esse instrumento, né, de comunicação que chega em todas as casas. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, né? Que o trabalho de vocês, né, seja sempre frutífero. Muito obrigada, nós que agradecemos. Muito bom dia, 10h19. Informação e muita música. Manhã